amigo? Graça e paz, Gleison. Então, conta pra gente um pouquinho da sua saída e como Deus agiu na tua vida para esse processo acontecer. E também se apresenta, por gentileza, enquanto isso eu mostro o teu livro. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gleison Pércio, né? Eu escrevi esse livro aí que o pastor tá mostrando. Essa é uma edição especial que foi feita só para algumas pessoas especiais. Tá aqui, ó. Eu mostrei aqui eu já mostrei no outro pessoal lá do outro canal aí, ó. Aí, ó. Legal. E assim, eu sou adventista, fui, né, adventista de berço, 4ª geração. Então, meus bisavós, tanto do lado de pai quanto de mãe, eram adventistas. E, assim, essa raiz adventista, ela foi colocada em mim desde muito cedo, né? E foi, de fato, permeando ali toda a minha visão espiritual do que era o cristianismo, né? Então, tudo que eu sabia do cristianismo tinha vindo da igreja adventista, tá? Porque, assim, quando você escuta alguém como seu pai, sua mãe, seus avós, falando que aquilo ali é verdade, a gente não tem filtro. Com essas pessoas, você crê. Passa, entra, e você crê. Não, minha mãe falou, meu pai falou, meus avós falaram, tá falado, é isso aí. E assim, criança, né, você não sabe de nada. Tá, beleza, é isso aqui, essa igreja verdadeira, essa igreja remanescente. Então isso foi colocado dentro de mim desde muito cedo, né? Eu lembro, assim, as minhas primeiras lembranças, desde lá 2, 3 anos de idade, foram, na verdade, na igreja adventista, eu assistindo aquele seminário sobre o Apocalipse, eu achava aquele negócio aterrorizante, via aquela besta maluca de 10 chifres e tudo mais, do Daniel 7. Então aquilo era tudo muito assustador, mas ao mesmo tempo existia aquela sensação, assim, aquele exclusivismo adventista, né? De você ter sido escolhido por Deus para fazer parte da igreja remanescente, né? Então esse negócio, assim, toca muito nas pessoas, deixa as pessoas, eu sou especial, né? Aquele negócio eu sou singular, eu sou único, né? Isso, Deus me escolheu, eu tô na igreja verdadeira, né? Todas as outras são apostatadas e tudo mais. Então isso aí, eu coloco isso no meu livro, essa é uma grande característica de uma seita, tá? Eles usam esse método aí propositadamente para poder... isso não é nada por acaso, tá? Eles fazem isso de propósito, de caso pensado, para poder manter o cara ali dentro. É uma das formas, né? Então, assim, eu fui crescendo... Só abrindo um parênteses, você falou isso na página 320, mais ou menos, características de uma seita. Inclusive, eu vou fazer um vídeo em cima disso aqui que você falou, maravilhoso, essa abordagem que você faz aqui. Desculpa, eu só estou abrindo um parêntese, porque eu quero falar com você, enquanto se você estiver falando, eu vou comentando do seu livro, porque esse livro aqui, Deus é minha testemunha, se eu pudesse, eu comprava um para cada evangélico desse país, que eu já dei 2 de presente, e dava um para cada brasileiro, porque esse livro aqui, meu amigo, olha, é espetacular. Prossiga, por gentileza. Não, aí, o que aconteceu? Só que, assim, a criança, no meu caso, quando eu fiz uns 14, 15 anos de idade, eu comecei a reparar algumas coisas, né? Que é engraçado até que a criança, às vezes, tem muito mais sabedoria do que um adulto em certas coisas. Eu comecei a reparar que as pessoas que pregavam na igreja, pessoas da minha família, enfim, entre outros ali, amigos e tal, eles não viviam o que eles pregavam. Então, assim, eu via um cara subindo no púlpito no sábado, largando um monte de regra ali para todo mundo, né? E dando sermão mesmo naquelas pessoas, e durante a semana o cara só fazia loucura. Assim, quem quer viver pela lei acaba cometendo os pecados dos mandamentos, quebrando os mandamentos. Ele quer se justificar pela lei, né? Exato. Assim, no meu livro, eu acho que você deve ter notado, mas eu tento fugir desses ataques ad hominem, tá? Para que o povo não pense, não, mas isso aí, todo ser humano é falho e tal. Então eu não falo sobre isso, com exceção de um exemplo que eu dou ali, que é para ilustrar um negócio que aconteceu na minha casa,
com um pastor bem conhecido aí. E assim, mas assim, eu não gosto de ficar tocando muito nesse o cara faz tal. Por quê? Porque daí o pessoal fica dizendo, tá, mas cadê o seu argumento bíblico? Então eu mantenho... Posso só abrir aquele colchete, aquele parênteses, assim, aquela interpolação? É que eu tenho explicado para alguns colegas apologistas que, às vezes, o caráter da pessoa tem a ver com a teologia, e a teologia com o caráter. Tem. Porque quando você fala aqui no seu livro, e eu quero dizer para você que eu vou ler o seu livro várias vezes, porque ele é um livro, é meu livro de cabeceira, tá? E eu tenho todos aqui escritos em português, alguns em inglês, mas o teu é de cabeceira, porque eu vivo consultando ele. E uma coisa que você coloca aqui bem é a questão espiritual, porque se a legalidade, ela acaba afetando justamente na questão mais importante, que é a espiritualidade. Sim. E Jesus vai fazer isso com os fariseus. Quer dizer, os fariseus pregavam a lei, mas eram hipócritas, eram adúlteros, eram fornicários, eram ladrões, eram idólatras. Tudo que eles pregavam da lei, eles não viviam, né? Então, essa obrigatoriedade, essa ânsia de querer viver pela lei, traz justamente estas questões aí. E eu tenho aqui, pra você ter uma ideia, Gleison, se eu quisesse fazer um estardalhaço na mídia, eu poderia. Sim. Eu tenho aqui depoimento de ex-adventistas que viveram um inferno dentro do adventismo, né? Porque eles são uma estrutura tão bonitinha, tão quadradinha, parece que é uma igreja tão certinha, mas quando você que veio de lá de dentro, isso, só estou corroborando com o que você está falando, né? Sim, a instituição, eles falam que a Igreja Católica é podre, que a Igreja Católica é destruída, que a Igreja Católica acoberta a pedofilia, né? E muitas vezes ele está falando do cisco do olho do outro e não está vendo a trave que está no dele. Mas, por favor, prossiga, por gentileza. Não, veja bem, uma das características de uma seita é o abuso espiritual, emocional, psicológico, financeiro e sexual, tá? Então, isso tá no meu livro. O que eu quis dizer é o seguinte, eu não especifico quem foi, mas assim... não dá para tratar esse assunto no livro, porque eles vão te processar também. Exatamente. Não dá. Mas assim, eu generalizo dizendo que de fato acontece, e eu tenho uma teoria de que, pelo fato de eles terem adulterado a palavra, né, o adultério tá ali dentro deles e tal. E inclusive tem uma mulher que eu cito no meu livro, que ela, coitada, ela nasceu na igreja também, berço adventista, e ela escreveu um livro sobre a igreja, e ela fala que ela sofreu um abusos diversos, assim, mas alguns foram incestuosos, sabe? E ela compara o incesto, o abuso sexual incestuoso, com o abuso espiritual que a igreja perpetua nos seus membros. Ou seja, meu Deus. Quando é um assunto pesado, eu sei, mas assim, é uma analogia tão forte, porque ela diz o seguinte, ela diz que quando ela se sentava, digamos, numa mesa da família, assim, para comemorar o Natal, alguma coisa assim, ela dizia que todo mundo que estava sentado naquela mesa sabia que ela tinha sido abusada, mas ninguém falava nada, ninguém falava absolutamente nada, e aquilo acabava passando de geração em geração, porque o abusado tende a ser um abusador no futuro. Certo? Puxa vida. E é isso que acontece com a igreja adventista. Todas as igrejas evangélicas sabem que é uma seita. Pouca gente fala por causa do politicamente correto. Não quero ofender. Então não falam, tá? E esse abuso interno em cima dos membros, ele é perpetuado de geração em geração. Então, da mesma forma que quando os pais, né, de uma criança são ali os seus guardiões, né, são pessoas colocadas por Deus para guardar aquelas pessoas ali, proteger, e assim, muitas vezes elas acabam abusando dessas crianças. A igreja adventista tem como seus pastores guardiões da fé que deveriam proteger espiritualmente essas pessoas, e elas acabam abusando espiritualmente dessas pessoas da mesma forma. Sabe? Então, uma analogia. Que é uma tristeza, né? O que é uma tristeza, né? É uma tristeza. Mas assim... Porque as pessoas acham que a gente, que nem você que saiu e eu que sou apologista, eles acham que a gente tem ódio da igreja adventista. Nós amamos, nós gostaríamos que a igreja adventista admitisse os seus erros e viesse para a luz e saísse fora disso, né? Seria um sonho, né? Mas prossiga com a sua história, por favor. Exato. Então, assim, o
que aconteceu? Quando eu tinha esses 14, 15 anos mais ou menos, eu notei isso e eu vi que aquele negócio ali, eu falei, não, isso aqui tem uma coisa errada aqui, eu não vou continuar aqui. E peguei e saí da igreja. Com 15 anos eu saí, tá? E aí virei agnóstico, digamos assim. Acreditava em Deus, mas não sabia quem ele era, não tinha... Tá, agnóstico. E, aliás, esse é um dos grandes problemas, tá? De você fazer parte de uma seita. Porque, assim, quando o cara faz parte de uma seita, ou ele fica lá dentro fanático, religioso, tapado pro resto da vida, ou ele descobre a verdade e, geralmente, ele chuta o balde e não acredita em mais nada que é relacionado a Deus. Isso. Com Jesus. Então o cara fica tão revoltado, né? Fala, não, eu já não acredito em mais nada. Eu tenho vários amigos assim, tá? Que descobriram da verdade e daí foram pro outro lado, foram pra maçonaria, foram pro satanismo. Pessoas que eu, assim, amo essas pessoas. Por exemplo, o cara que foi pro satanismo, ele já saiu, né? Mas ele ficou um tempo lá. De tanta revolta que ele gerou ali por, né, enfim, por terem mentido pra ele. Mas, então é por isso que a gente tem que tentar evitar ao máximo que as pessoas entrem numa seita. De que maneira? Divulgando, né, escrevendo livros, fazendo vídeos e tal, para evitar, para alertar essas pessoas. Olha, não entre aqui, isso aqui não é o cristianismo. Porque depois, para remediar, é muito difícil, né, Gleison? É muito difícil. A vacina é o melhor remédio, porque depois que o vírus contaminou e desgraçou internamente a vida da pessoa ou deturpou o coração da pessoa, aí é uma questão bem complexa. Mas você conseguiu sair fora, né? E sobreviveu. E uma das coisas que você tem de grande mérito é que você continua amando Jesus e fazendo a obra dele. Sim. Na verdade, assim, foi isso que quando eu descobri que as coisas estavam erradas, né? Já indo bem lá mais pra frente, né, na minha história, foi assim através de uma comunhão muito forte com Deus. Eu passei por 60 dias de oração da madrugada. Eu acordava todo dia às 3 horas da manhã para orar, por 60 Você conta dias. Isso no seu livro. Eu conto isso. E aquilo ali fez a diferença na minha vida. Aquilo ali quebrou muita coisa. Eu creio também que o jejum, eu comecei a jejuar bastante ali e tal. Eu creio que essa é uma arma muito importante do cristão, que não é muito utilizada. Tem que ser. A igreja adventista nem fala de jejum, tá? Nem menciona esse negócio. Eu acho que é loucura. Mas é uma das armas mais poderosas que a gente tem aí para quebrar muito jugo, tá? Espiritual, emocional, etc. E então, assim, quando isso aconteceu, que eu descobri, eu tava fervendo para Jesus. Eu tava, assim, realmente louco por Jesus, sabe? Por quê? Porque eu tinha descoberto que o cristianismo, né, era, na verdade, um relacionamento com Deus. E não seguir um conjuntinho de regras de não podes de uma instituição religiosa. Então, quando isso caiu a ficha em mim, tá? Foi quando eu passei a ter uma comunhão com Deus e ele passou a quebrar os jugos na minha vida e me mostrar a verdade. Uma atrás da outra, assim, ó. Pum, pum, pum. E eu comecei a ver aquilo e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Então, quando eu descobri, né? Jesus é tremendo, né? Jesus é tremendo, né? Não, e assim, a história, né? Você já sabe, você já leu. Eu tinha acabado de pregar na igreja. Eu tinha acabado de sair de uma pregação que eu tinha feito na igreja adventista daqui de Orlando, tá? E senti de fazer um jejum de 5 dias. Entrei no jejum, entreguei o jejum na quinta-feira, abri a Bíblia, só eu e Deus. Ninguém mais tentou me convencer, nenhum ser humano tentou me convencer de nada, até porque ninguém conseguiria fazer isso, Deus já sabia, né? Então ele mesmo resolveu fazer o trabalho ali. E aí eu estudando a palavra, assim, era de madrugada, era 11h30 da noite, mais ou menos. Comecei a estudar, ler o livro de Hebreus, caí em Hebreus 10:19 e falei, peraí, o que tá acontecendo aqui? A gente tem que ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. Você fala que... Isso. Eu até fiz um vídeo sobre você, lendo essa parte, porque uma das coisas que você fala que foi a chave que virou a
a tua cabeça, deu a metanoia na sua cabeça, foi justamente quando você entendeu que Jesus, quando ressuscitou, ficou uns 40 dias aqui, foi assunto ao céu, já estava na presença de Deus, sempre esteve na presença do Pai, né? Intercedendo por nós. Foi aquele start que te libertou, né? Isso, e é assim, uma verdade tão básica para o cristianismo, né? Todo mundo sabe disso. Mas a Igreja Adventista, né? Ela distorce esses textos. Na verdade, a Igreja Adventista, infelizmente, se você for ver bem, ela é uma mistura de heresias, falsas profecias, falsos ensinos, né? Distorções teológicas. E, assim, jogam tudo isso no liquidificador e colocam ali um monte de lavagem cerebral, colocam um monte de dinheiro em cima de mídia, né? Porque eles têm um poder midiático muito forte. Uma das seitas mais ricas do mundo. As pessoas não sabem disso. É mais rica do que o catolicismo. Exatamente. E quando você adiciona isso a pastores extremamente convincentes, os caras são bons, meu. São bem treinados, né? Bem treinados. Então, assim, você mistura tudo isso e vende num pacote ali que, na verdade, é um estelionato religioso, tá? Essa é a palavra, né? Porque se você vai estudar, de fato, você vai ver que os textos que eles utilizam ali são tirados do seu contexto completamente, né? Para enganar as pessoas. Eu falo isso assim, pastor. Às vezes as pessoas falam, mas está sendo muito rude. Não, não é que eu tô... Veja bem, eu amo essas pessoas. Eu amo os membros da igreja. Os membros sinceros. Sua família tá lá. A sua família ainda tá lá, correto? Metade saiu, a outra metade tá lá. Sabe? Então, assim, algo pessoal para mim. Porque a religião de uma pessoa, ela permeia todo o ser. Tudo na vida dela é atingido pela religião dela, tá? Inclusive, permita-me interpolá-lo, eu sempre vou fazê-lo. Se eu atrapalhar, você pode me interromper, porque a prioridade aqui não é me ouvir, é te ouvir. Inclusive, depois esse vídeo vai ser editado e colocado no canal do CCP Vídeos. Mas uma coisa que você fez, que falou aqui no teu livro, que eu não vi ninguém falando, é a questão justamente espiritual, sobre os demônios agindo na vida dos adventistas através da legalidade. Isso é uma coisa que eu nunca vi. E você fala muito dessa possessão mental, desse apoderamento que o diabo tem sobre a mente das pessoas, desse embotamento espiritual. Quando Paulo fala de prisões internas, você fala isso. Eu nunca vi nenhum apologista, nem um testemunho de ex-adventistas, nem o Baldo Torres, por exemplo, ele comenta isso como você. Eu gostei muito dessa parte. Se você quiser comentar um pouco disso, fique à vontade. Porque veja bem, por exemplo, eu fui debater outro dia com o Ezequiel, né? E assim, o Ezequiel Gomes, lá que é adventista ainda, foi expulso da igreja, mas continua sendo adventista, continua defendendo a igreja. E assim, o cara estuda, dá pra ver que ele estuda, mas isso é pior, na verdade, porque o cara estuda tanto, e esse é o ponto que você levantou aí. Ele estuda, mas não enxerga. É o tal do véu, né, da antiga aliança que é colocada ali sobre o rosto dessas pessoas, eles não conseguem enxergar. Sem contar a arrogância, né? Arrogância é uma coisa absurda, né? Sou o dono da verdade. Você prova pra pessoa, fala, gente... Peraí, o chifre pequeno de vocês aparece antes de Alexandre o Grande. Gabriel coloca a ordem cronológica. O chifre pequeno vem depois dos 4 chifres, né? De subdivisão do Império Grego. Não tem como mudar isso. Tipo assim, cara, não rola, não tem. Vocês não têm linha hermenêutica nenhuma para utilizar 2.300 tardes e manhãs como anos literais. Da onde que vocês tiraram isso? Qual que é o outro texto bíblico que você pode usar tardes e manhãs e transformar em anos literais? Me diga. O cara não sabia responder, porque não tem, não existe. Então, assim, é isso que... Esse embotamento, tá? É quando você mostra, tá aqui, é aquela história do Lula livre. Ó, o cara roubou. Não. Lula livre. Não, peraí. É isso mesmo. Evidente. Cara, não tem. Eu levei pro debate, pastor. Eu levei pro debate, tá no meu livro também, uma carta de um rabino caraíta. Isso. Né? Eu tenho aqui. Você escreveu. O tema aqui do teu livro é a gafe dos 2.300 dias, é isso, né? É o tema aqui. Então, assim, ele deixa claro, não, o Yom Kippur do ano de 1844 não caiu no dia 22 de outubro, caiu no dia 23 de setembro.
Exatamente. Tanto no calendário rabínico... Só isso aí era para acabar com a igreja adventista. Exato! Acabou! Fecha e inaugura de novo. Exatamente. Então, assim, o que a gente quer? A gente não é ingênuo, né? O suficiente para achar que a igreja vai admitir isso, vai falar que tá errado. Não, seria algo assim tão monumental e eles não iriam suportar, porque é muito opróbrio, é muita vergonha, sabe? Então eu creio assim que eles não têm, é uma sinuca de bico, é um beco sem saída teológico que eles criaram ali. Uma hora ia estourar, né? Uma hora ia estourar. Porque assim, as pessoas podem ser enganadas por algum tempo, mas não o tempo todo. Não pelo tempo todo e não todo mundo. Você não engana todo mundo o tempo todo. Alguém vai descobrir. A verdade dá um jeito de aparecer, né? Então essas são verdades factuais. Você consegue provar com documentos, você consegue comprovar com a história, né? Então assim, só porque como é essa doutrina? Por que eu peguei tão pesado no primeiro livro em cima do juízo investigativo? Porque essa doutrina é a espinha dorsal da igreja adventista. É a razão de existir da igreja. A Ellen White mesmo fala isso. Eu tenho um livro aqui de um teólogo adventista e ele fala de todas as seitas, aliás, todas as igrejas que guardam o sábado, né? E aí ele fala por que a igreja adventista é a que mais tem sucesso e por que ela é escolhida por Deus. Ele vai justamente na tecla do juízo investigativo. Exatamente. Então, assim, eu já quis pegar forte, até você vai ver o capítulo 3, né? Que é sobre o juízo investigativo, é o capítulo mais longo, porque eu quis detalhar muita coisa ali. Então, assim, não tem como. Se o cara lê esse livro, pastor, não tem como ele continuar, né? Se ele for adventista, você, amigo adventista, se você quer continuar na tua igreja, não leia o livro. Porque se você lê, e eu oro para que você leia e seja liberto em nome de Jesus, porque, assim, infelizmente, os adventistas não conhecem o evangelho. Eles não conhecem, tá? Não conhecem. Da graça, não. O da graça eles não conhecem. Não conhecem o evangelho, tá? E o juízo investigativo é um dos grandes responsáveis por distorcer a imagem de Jesus, distorcer o evangelho, pregar a grande heresia de que a expiação não foi completa na cruz. Isso é uma grande heresia. É loucura. É loucura. Assim, sem contar várias outras coisas, eles colocam Satanás como corredentor. Exatamente. Assim, você inclusive fez um vídeo seu falando disso com a camiseta escrito Tetelestai, isso, Tetelestai, que é justamente isso, a obra feita, a graça terminada. Está consumado. A dívida está paga. Tetelestai. Tetelestai. Aliás, fazer um jabazinho aqui, a gente em breve vai começar a vender camisetas no site descortinandoadventismo.com e, aliás, uma dessas camisetas é o Tetelestai. Tá? Legal. Tá lá na lojinha, bem bacana, um preço bem acessível ali. Quando a loja estiver pronta, você faz um pequeno vídeo, manda para mim com os links, tudo, a gente põe no canal do CACP, são quase 60 mil inscritos. Eu faço questão de cooperar com o seu ministério, viu? Obrigado, irmão, obrigado. Então, assim, na verdade, o que, né, a gente tenta disponibilizar para as pessoas era o que eu queria e não achava, né? Eu queria umas camisetas assim, vocês vão ver, as camisetas são bem bacanas. E, assim, o livro, né, é algo que eu não achei nada. Não tem mesmo. A bola tava não quicando, tem. né? A bola tava olha, você tem tanta coisa para falar. Vamos deixar uma coisa acertada aqui. Vamos fazer outros vídeos desses. Vamos. Eu estou testando aquele software que você mandou, para a gente poder ter mais tempo. Mas vamos deixar claro para o telespectador que ele precisa ler o livro Descortinando o Adventismo. E agora eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte, já fechando a tua primeira parte, você falando do start, do processo, como é que está o segundo livro? Que muita gente tem me perguntado. De fato, eu tenho recebido várias mensagens, o pessoal está ansioso para ler o volume 2, né? Fico feliz com isso, glória a Deus por isso. E, assim, o primeiro livro, aliás, só um pequeno parênteses, o pequeno livro ele vai estar participando do Prêmio Jabuti, tá? De literatura brasileira. Fiquei bem feliz. Eles me chamaram, eu me inscrevi lá. E então, assim, não sei, né? O que acontecer, glória a Deus. Mas, assim, o volume 2,
eu entro, e você já conhece, porque muito obrigado, você fez uma nota já no livro, Bem. né? Você, o pastor Elinay Cabral, tem outras pessoas aí fazendo também. E assim, é um livro que eu vou atacar daí, na verdade, a maior das fortalezas mentais criadas pela Igreja Adventista, que é a questão da guarda do sábado. É o Shabat. Porque assim, quando eu desconstruí no primeiro livro, no volume 1, eu desconstruí completamente a doutrina do juízo investigativo. E as pessoas entenderam, muita gente entendeu, tá? Através dos meus vídeos e quem leu o livro... Só mais uma interpolação. Juízo investigativo, para quem não sabe, é a doutrina que foi criada para justificar o que nada aconteceu na data que os adventistas marcaram para a volta de Jesus. Só para que, né, fecha o parênteses aqui. Exatamente. Foi um tapa-buraco teológico, né? Assim, é uma longa história. Aliás, muitos adventistas não conhecem essa doutrina, o que é muito estranho. Estranho mesmo. É uma igreja tão estranha, porque assim, a doutrina mais importante deles, poucos adventistas conhecem, não sabem explicar. Poucos pastores conseguem explicar com maestria, tá? De tão confusa que é, cheia de meandros e, enfim. Então ela foi um tapa-buraco, tá? Eu explico tudo isso no meu livro e tal. Mas é uma doutrina que nasceu no milharal, né? Eu sempre digo que quando eu morava na roça, o que a gente fazia no meio do milharal não é possível ser pronunciado aqui. Exatamente, porque assim, na verdade o Hiram Edson, ele foi no... Sabe por que ele entrou nesse milharal aí, pastor? Ele queria uma revelação? Eu achava que ele estava com dor de barriga, né? Mas aí você pode falar. A outra pessoa que me entrevistou outro dia falou a mesma coisa. Mas é verdade. Na verdade, ele entrou... Nos perdoe, a gente não quer chegar a esse nível, mas... Na verdade, ele entrou nesse campo de milharal porque ele tinha muita vergonha de ir pelo caminho normal ali, pela rua normal, porque todos os vizinhos estavam zombando dos adventistas. Então, por isso que ele foi pegar um atalho ali, um caminho, né, que ninguém iria perturbar ele, e entrou no milharal. Mas o filme mostra ele passando no milharal. Exatamente. O filme sobre. Inclusive o filme que usaram uma atriz pornô para fazer a Ellen White, né? Pouca gente sabe disso também. Isso é verdade. É um absurdo, né? Mas então, assim, sim, foi criado no milharal, ou, né, você pode falar também que é uma doutrina baseada no vento, né? Porque o chifre pequeno deles nasce do vento. Então, assim, mas então, o que a gente faz? No primeiro volume a gente fala sobre isso, no volume 2 a gente entra pesado na questão do sábado, porque o sábado, tá, não, o juízo investigativo é a doutrina mais importante, mas o sábado é o que fisga mais as pessoas. Porque eles mostram, não, tá aqui nos 10 mandamentos, como é que você... Então você vai quebrar todos os outros? Como que você tá guardando os outros, não vai guardar o sábado? E o cara vê aquilo e fala, de fato, né? Aí ele pega lá Apocalipse 14 e mostra, né, aqueles que guardarem os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus. O cara fala, é isso aqui, né? Aí passou isso aí, meu amigo, aí entra a marca da aí entra o resto do domingo. Aí você tem que ler tudo da Ellen White e os caras caem mesmo, tá? Eles caem mesmo nisso daí. Então, assim... Você viu aquele missionário, só abrindo mais uma interpolação aqui, aquele missionário que, acho que é venezuelano, adventista, dizendo que o sábado é Deus. Você viu isso aí? O sábado é Deus, porque representa o seu caráter. Eu achei assim, sabe, ali, em alguns adventistas, a sabadolatria é escancarada. Outro dia eu estava vendo o Sérgio Monteiro fazendo ali a introdução do Shabat, acendendo as velas, fazendo a reza, e eu até estava conversando com o Rabino, isso aí é uma prática que foi introduzida no judaísmo a posterior, bem posterior, não tem? Exatamente. Não é uma coisa do judaísmo. Aliás, tem judeus que não praticam aquilo, de acender vela, de chamar o sábado de minha rainha. Olha que coisa, rapaz. Meu Deus do céu. Não, porque é o seguinte, muita gente não sabe, muita gente não sabe que não existe nenhum mandamento, nem na Torá, em nenhum lugar da Bíblia, que é pro cara ir pra igreja no sábado, ou pro templo, ou adorar a Deus no sábado. Não existe. Exatamente. Não existe. O que existe é pro cara não trabalhar, tá? Mas ali envolvia vários outros mandamentos relacionados ao sábado, ele não podia nem sair de casa no sábado.
Tinha até uma Então, distância especificada, né? Aí lá só depois da construção do segundo templo que vieram as sinagogas, e daí por um costume cultural as pessoas passaram a adorar e a ensinar no sábado. Perfeito, né? Exatamente. Mas não existia isso antes, isso aí é invenção, tá? É uma questão cultural, da mesma forma que é uma questão cultural as pessoas irem na igreja aos domingos. É uma questão cultural, não tem... Ninguém tá aqui, porque assim eles falam, igreja apostatada, as igrejas evangélicas são todos, o cristianismo apostatado porque guardam o domingo. Não, ninguém guarda o domingo. As pessoas só vão na igreja aos domingos. E, na verdade, nem é o domingo, porque é a noite, né? Já é a segunda-feira, segundo o judaísmo, né? Exatamente, e assim, e nem mesmo os adventistas guardam o sábado. Quando eu falo isso pros meus amigos adventistas, os caras ficam assustados. Como assim? Não, eu guardo. Não, meu amigo, você não guarda. Você tá se adaptando a normas criadas pela instituição adventista, mas não é o que foi dado para Moisés. Tá? Você não podia fazer nada no sábado. Você não tem noção. Você quer saber como que é guardar o sábado? Vai para Israel. Os caras não apertam um botão no elevador, meu amigo. O seu livro vai mostrar bem isso, o seu segundo livro. Vai deixar isso muito claro. Sim. Inclusive, é uma obra que todos precisam ler. Se o 1 tá bom... Eu acho que porque você pega na doutrina principal no 1, que é o juízo investigativo, e no 2, você abre o buraco no 1, e no 2 você acaba de enterrar, porque ali você fecha o caixão mesmo, é espetacular. E o terceiro vai ser sobre a Ellen White, né? O terceiro vai ser sobre a Ellen White, e vai também ter um capítulo falando sobre como ter uma intimidade com Deus, bem assim, explicado, porque isso é aquela história, né? A gente mostra para a pessoa que está errado e ela vai, se ela lê os livros, se ela lê um livro, ela já vai entender. Mas se ela lê os livros, ela vai sair da igreja. Ela vai sair, tá? Só que aí essas pessoas não sabem o que fazer, elas ficam perdidas. O que fazer? Elas ficam perdidas. Eu tenho um amigo, um pastor que é um amigão meu, ele leu os livros, ele falou, Gleison, isso aqui é libertação em massa. Isso aqui é libertação em massa. Só que tem uma coisa, você se prepara, porque essas pessoas não vão saber para onde ir. Elas vão ficar perdidas. Então, não é difícil tirá-las de lá, o problema é onde canalizá-las. Então, assim, eu quero deixar um capítulo específico para a pessoa poder criar uma base dentro da casa dela de oração, para ela entender que a base espiritual dela vem do dia a dia no lugar secreto de oração, na comunhão que ela tem com Deus, e que aí no domingo, quando ela for para a igreja, enfim, aquilo lá é para ela ter uma confraternização com os irmãos. Mas ela não pode colocar toda a base espiritual dela em uma reunião uma vez por semana ouvindo um pastor. Não pode. Exatamente. Tá? Ela tem que ter o dia a dia ali de oração, né? Essa comunhão diária com Deus, que é isso que vai sustentar ela. E claro, o estudo da palavra e tal. Então eu vou dedicar um espaço especial no livro para isso, para não deixar a pessoa perdida, né? Porque é um baque pesado. Seria um guia de o que fazer quando a ficha cair e descobrir que o adventismo não é a verdade. Qual é o caminho a seguir? Você vai fazer tipo um manual para a pessoa se orientar, isso? Exatamente. Para essa parte também, dentro desse capítulo, eu também vou pregar o evangelho. Tá? O evangelho verdadeiro. Isso aqui é o evangelho. Não é esse negócio aí que você ouviu até agora. Né? Que você tem que guardar o sábado, da marca da besta é o domingo, juízo investigativo, não é nada. O evangelho não é isso. O evangelho está lá em Efésios 2:8, João 3:16, João 5:24. Não é esse negócio que você ouviu aí. Então eu vou explicar isso aí para eles também, que eu creio que seja bastante importante, né? Para o cara não ficar realmente, né, perdido, sem saber para onde ir e o que fazer. Mas assim, esse volume 2 ele vai pegar bem forte nessa fortaleza mental aí, que é a guarda do sábado pelo cristão gentil. E ele tem 8 capítulos que falam só sobre o sábado, e ele tem 5 capítulos que falam só sobre o decreto dominical. Onde eu destrincho também o decreto dominical e desconstruo toda essa loucura, né, que foi criada em cima de uma ideia completamente falsa, de que a marca da besta é a guarda do domingo. É um mito, né? Eles criaram um mito mal feito ainda, né? Talvez tivesse algum sentido no século XIX, mas hoje, no século XXI,
isso é uma coisa que não faz muito sentido, esse mito, né? Não, porque assim, a Igreja Adventista, cara, me dói falar isso, mas ela é uma religião falida, ela é uma religião que parou na Idade Média. Na verdade, ela não é que ela parou, né? Porque ela não se iniciou na Idade Média, mas assim, ela jogou os seus membros para a Idade Média espiritual. O pensamento completamente fora da realidade do cristianismo, né? E é um jugo muito pesado. Então, assim, a apologética, o meu ministério, eu considero ele um ministério apologético, mas também de libertação, tá? Porque é um jugo espiritual pesadíssimo. Não há dúvida nenhuma que Satanás tem o dedinho dele ali. Eu acho que ele tem o pé inteiro. Porque as pessoas não entendem que o espírito que está por trás das seitas não é o mesmo Espírito Santo de Deus. As pessoas não entendem isso. Elas acham, não, é só um erro de interpretação. Não, não é só um erro de interpretação. Porque, assim, existe ali, eu não vou ficar falando aqui quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, isso cabe só a Deus, mas, assim, eles estão correndo um risco sério, tá? Porque eles estão colocando na força do braço deles a salvação deles. Eles até colocam, tem até um desenho adventista do diabo e Jesus disputando ali, né? Eles colocam Jesus no mesmo nível que o Satanás, como se o diabo pudesse ter alguma força contra Deus, né? Não tem nem, isso aí é uma loucura, né? Mas assim, então, esse ministério apologético, ele é muito importante. Eu também dou glória a Deus pelo ministério de vocês da CACP, que estão nessa há muitos anos já, muito antes, né, de eu ter entrado. E desde 1998. Tenho todo respeito aí pelo ministério de vocês, fico muito feliz pelo apoio de vocês, porque a apologética, né, ela, assim, a religião em si, ela dá um espaço muito grande para o cara escorregar para o fanatismo, tá? Se o cara não se cuidar dentro da religião, ela escorrega para o fanatismo. É facinho. Então, a apologética é uma parte da teologia traz o equilíbrio, cristã, né? que traz o equilíbrio e não é dado devido valor, muitas vezes, para apologética. Então, assim, a gente tem que... A apologética, ela serve para alinhar o cara, falar, isso aqui é loucura, isso aqui é cristianismo, isso aqui é de fato real, isso aqui não é real, isso aqui é heresia. Então, assim, a gente explica tudo isso. Agora, o diabo, ele é tão sujo que ele entra na apologética também e cria apologetas dentro das seitas. Dentro da seita. E tem alguns pseudo-cristãos aí também. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, para você falar para o telespectador, porque eu acho que isso é muito importante. Inclusive, a Daisy Alfaia, né, acho que esse é o nome dela, ela agradeceu muito a sua ajuda, acho que ela entrou em contato contigo. Sim, ela é uma ex-adventista, uma mulher muito culta, né, que teve uma experiência também muito profunda com Deus. Eu até disse a ela que creio que ela será muito usada pelo Senhor. E aí ela te procurou justamente por esse processo de saída. Me conta um pouquinho da sua vida, como é que está o seu ministério, como é que estão os seus projetos, porque é importante o adventista que está nos ouvindo acreditar que tem vida, e vida em abundância, fora da igreja adventista. Tá entendendo? É importante que o adventista entenda que aquilo que ensinaram para ele quando ele chegou na igreja, que todos estavam apostatados, é mentira. Que há vida cristã, que há espiritualidade, que há paz de espírito, que há abundância. Então eu queria que você falasse um pouquinho do teu ministério, do teu trabalho, como está a tua vida espiritual, você, da tua família, para que o adventista que está nos ouvindo agora tenha mais coragem para lutar e permanecer de pé, porque muitos estão realmente caindo, prostrados, sem percepção. A gente tem mais 10 minutos, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Assim, a minha vida cristã, ela só começou quando eu saí da igreja adventista. Na verdade, pois é. Né? O que eu era antes era um religioso. Eu era apenas um religioso que seguia as regrinhas de uma igreja. Eu não conhecia Jesus, não conhecia Deus. Sim, tinha me entregado a Cristo e batizado, mas eu não sabia o que era, de fato, ter uma vida com Deus, né? Tanto que eu até falo no livro, eu tinha muita dificuldade em vencer alguns pecados, porque eu não tinha força espiritual, e eu não entendia por quê. Mas por que eu não tenho força espiritual para vencer isso daqui? O que está acontecendo? Porque você batizou várias vezes? Você não, batizou várias vezes? Uma vez só. Mas assim, eu não tava ligado na videira, né? Então, quando você não tá ligado na videira, você não tem força. Então, assim, a minha vida espiritual começou quando eu saí, de fato mesmo, começou quando eu saí da igreja adventista, e só cresceu depois disso, né?
É claro que logo quando eu saí, eu tava num ritmo muito acelerado. Muito. Assim, era oração na madrugada, jejum, estudo e comunhão com Deus, pesado mesmo. Foi nesse período que Deus me preparou para esse ministério agora. Sabe? Foi nesse período que ele me deu a base, porque eu sabia, e o Espírito Santo já tinha me revelado, assim, que eu ia sofrer bastante retaliação, né? Muito ataque. Isso é normal, assim, mas eu teria que inclusive eles tentam denigrir a sua pessoa, né? Para que as pessoas não leiam o seu livro, né? Claro. Então, assim, você vai ver que tudo que falam do lado de lá, né? Os adventistas que falam sobre mim, sobre meu livro, na verdade não é sobre meu livro. Eles são ataques ad hominem, que nem fazem sentido nenhum. O amigo do cara é um profeta. E daí? O que isso tem a ver? Tem nada a ver com o assunto, é um amigo, enfim, é uma loucura. Mas então eu já estava preparado para isso, né? Que isso iria acontecer e beleza. Né? Eles estão querendo achar pezinhos, né? Eles querem achar. Eles não querem que as pessoas criem credibilidade no livro. Porque se elas lerem, e não precisa acreditar no seu livro, se elas lerem e pesquisarem, elas vão descobrir que o adventismo é um grande engodo. Assim, é uma bola de neve, né? Eu descansei em Deus com relação a isso. Eu deixei que ele soprasse o meu livro aí, e para as pessoas na hora certa, e o livro tem vendido muito. Aliás, está quase acabando a primeira edição. Você publicou quanto? 1.000 exemplares? Isso, 1.000 exemplares. Já está acabando. A gente vai ter que fazer outro em breve. Mas, assim, o ministério, ele tá indo super bem nesse sentido, porque eu tenho esses vídeos que eu faço ali no YouTube e tal. Eu também congrego numa igreja aqui em Orlando, onde o pastor já me pediu para dar um curso pro pessoal ali sobre apologética e tal, e com relação a seitas. Então, a gente está divulgando, mas eu tenho, de fato, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu estou me formando em teologia agora em julho, né? Eu tenho vários trabalhos para entregar ali, matérias para terminar. Eu estou lançando o livro em inglês agora, o volume 1. E esse aqui, né? Esse aí. E eu que faço toda a revisão, né, dele em inglês. Então é muito trabalho traduzir o livro, revisar. Já acabei de lançar o livro em espanhol também, já tem em espanhol. E a gente vai lançar o livro, o volume 2, em setembro, né? Então é muita coisa. Também tenho 3 empresas aqui. Então, assim, é um trabalho árduo, tá? Mas que eu tenho muito prazer em fazer, não porque eu quero me vingar de ninguém, nada a ver com isso, mas porque eu quero libertar essas pessoas, porque eu sei o que é viver na sequidão. Eu sei o que é você ficar tomando água salgada. É só perceber a tua fala, quem está nos assistindo, tem aquele lance de leitura facial, de leitura da personalidade da pessoa, né? É só pegar você falando, pegar o Ezequiel Gomes, por exemplo. Ali você percebe o que é mágoa, o que é rancor. Você fala da sua vida pregressa no adventismo, mas você não fala disso com raiva, com ódio. Você fala com tristeza, né? Com uma certa tristeza, porque você estava iludido. Mas não há ódio na sua voz, não há rancor na sua fala, na sua expressão. A gente vê o amor de Cristo em você. Isso é muito importante. Glória a Deus, glória a Deus. Assim, porque eu tenho vários amigos ali, eu fico pensando, essas pessoas, né? É muita sacanagem o que eles fazem com esse pessoal, porque eles mentem, distorcem a palavra. E o meu problema, eu fico bravo sim, tá? Com o pessoal que sabe da verdade e manipula. Esses caras aí eu não tenho dó, não. Mas, de fato, eu sei que tem pessoas lá dentro que conhecem da verdade e continuam manipulando as pessoas. Tá? Então, assim, para esse povo eu trato que nem Jesus tratou os fariseus, né? Raça de víbora, sepulcro caiado. Né? Então, esse pessoal não dá, porque assim, eles estão manipulando a mente dessas pessoas, estão fazendo uma lavagem cerebral proposital em cima deles. Fala para mim aonde o nosso telespectador pode achar o seu livro. Lá no Amazon? Sim, o livro está na Amazon. Você pode comprar ele lá, você pode comprar ele também no site descortinandooadventismo.com, tá? Ele também está no Kindle, versão e-book. Então, dessas 3 formas aí que a pessoa pode adquirir o livro, tá? Que é um presentaço que ela pode dar justamente para o amigo adventista. Exatamente. Às vezes o cara ele não tem coragem, ele não quer magoar a pessoa falando diretamente, mas ele pode comprar. Esse livro ele foi escrito para adventistas, mas para o evangélico também. Por quê?
porque ele vai munir essas pessoas com armas. Toda vez que alguém vier falar, a igreja adventista é a igreja remanescente, o cara vai saber que não é e vai saber o porquê. Eu digo mais, o seu livro é um curso de teologia. O seu livro é maravilhoso. O seu livro, veja, Gleison, você está ouvindo isso de um pastor que leu todos os livros sobre o adventismo em língua portuguesa. Eu já li 2 livros dessa coleção, o 1 e o 2, que eu estou esperando também o 3. Eu só quero te dizer o seguinte, você está, o povo, o telespectador brasileiro, o evangélico brasileiro, está diante da maior obra, com certeza, no sentido de conteúdo, sobre adventismo que já foi escrito. E talvez uma que tenha uma abrangência mais, digamos assim, gigantesca de assuntos que nenhum outro pensou, e toda pessoa que for estudar aceita, vai ter que ler o seu livro. Então é no site da Amazon, acha, e no descortinandoadventismo.com, ok? É isso aí. Os seus últimos comentários para o nosso telespectador do CACP, como é que ele faz para te achar, como é que faz o teu canal, por favor, fala aqui para nós. Então, pessoal, vocês que têm interesse, entrem no meu canal ali no YouTube, Gleison Pércio, Guerreiros de Exu, ali tem um curso com 15 vídeos, que eu resumo o que é o livro ali, tá? Assim, tem realmente, muita gente tem sido alcançada através desses vídeos, então dê uma olhada lá. Então, gente, é de graça, ó, é de graça, né, Gleison? É de graça, né? É de graça. Olha, são quase 60 mil inscritos aqui no CACP. Não paga nada para se inscrever. Vai lá no canal do Gleison para ajudar a divulgar esses vídeos. Você que é do CACP, vai lá e se inscreva também no canal do nosso irmão Gleison Pércio. Isso. E um grande abraço, muito obrigado. Eu oro pelo teu ministério. Obrigado. Tá? Oramos por você também. Por ele. E, assim, muito obrigado pela força, pela parceria que você sempre tem me concedido aí. Eu só queria te pedir para que a gente possa ter a oportunidade depois de fazer um novo vídeo, porque esse agora está acabando. Muito obrigado. Deus abençoe você. Sua esposa é 1 ou 2 filhos que você tem? 2, né? Franco e Nicolas. 2 filhos. Dá um abraço nas crianças e que Deus abençoe você grandemente. E olha, você, para mim, é um presente de Deus. Eu, quando me deparei com você, com teu livro, quando eu assisti os teus vídeos, eu falei, Deus está presenteando a igreja com esse moço. Muito obrigado pela sua vida, viu? Deus abençoe todos vocês aí. Glória a Deus. Um abraço. Lembrança ao seu pastor também. Tá bom, pode deixar.